Boa noite. Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio Leal e vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos, né, que foi a República Velha. Então, depois dos militares, né, começa a República Café com Leite, né, que é a predominância de 12 estados da política nacional, que é São Paulo, né, o maior produtor de café, e Minas Gerais, que representava o poder dos fazendeiros criadores de gado, produção de leite. Por isso que se chama café com leite. Em virtude também, né, pelo poder econômico que São Paulo exercia na economia brasileira, em virtude da produção de café, da exportação de café, e por Minas Gerais ser o estado mais populoso do Brasil na época, daí ter uma grande representatividade no cenário político, né? Então, vou logo começar fazendo um pequeno ajuste. Quando eu acabei o meu vídeo passado, eu disse que a política Café com Leite ela começava com Campos Salles, né? Eu vou consertar, ela começa com Prudente de Moraes, não com Campos Salles. O Campos Salles ele começa a política dos governadores que nós vamos ver adiante. Então, foram todos esses presidentes, né? O primeiro presidente civil, fazendeiro, paulista, rico, foi Prudente de Moraes, não Campos Salles. E o último, né, um Washington Luiz, que foi o último presidente da oligarquia, né, do período da política Café com Leite. Tá? Então, o que foi a política dos governadores? Né? Você vai ver que, você vai perceber que a política Café com Leite, chamado República Café com Leite, ou República das Oligarquias, ou República dos Fazendeiros, é a mesma coisa. Tanto que ela começa com o governo de Campos Salles, em 1898, que até 1902 ele é fazendeiro. Então ele representa os interesses dessa classe oligárquica, tanto no nível nacional como no nível estadual. Monta-se toda uma estrutura política, econômica, né, e social para que haja a predominância dos setores oligárquicos, ou seja, dos fazendeiros na política nacional, né? E essas oligarquias elas vão ter umas bases de sustentação. E uma dessas bases é a política dos governadores. O que seria, na verdade, a política dos governadores? De uma forma geral, seria uma troca de favores entre o governo federal e as oligarquias estaduais, na qual o governo federal liberava verbas em troca de apoio político de seus representantes do governo federal nos estados. Me parece que essa política ela ainda não acabou no Brasil, né? Seria essa troca. O presidente, na época qual o presidente se era mineiro ou paulista, né? Ele liberava verbas para os estados em troca, né, de legitimação de seu poder a nível local. Seria, na verdade, o presidente apoia o governo dos estados, os governadores indicam os candidatos a senadores. Olha. Os senadores formam uma imensa bancada de apoio ao presidente, aprovando todas as propostas no Congresso. Seria uma forma de troca de favores políticos e econômicos. Lógico que isso passava pela questão de liberação de verbas, pelo acordo
nos cargos públicos, né, as famílias dominavam, né, só para se ter um exemplo, né, uma família em Pernambuco na época, desde o porteiro da Assembleia Legislativa até o presidente da Assembleia, era só de uma família, que era a família Cavalcante. Então, o que isso mostra? Seria um sistema, né, baseado na corrupção, a política dos governadores. E outra base de sustentação seria o coronelismo. Né? A palavra coronelismo, tá, vem de coronel, mas, incrível que pareça, não é um fenômeno político, ideológico, econômico ligado a militar. O coronelismo é um fenômeno que vem, né, desde o período colonial, né, e que passa pelo período imperial e chega até a República. Quem seriam os coronéis? Não seria o que tinha patente militar, mas seria o proprietário de terra. No caso do período colonial, quem era o coronel? Eram donos de engenho, né? Os proprietários, né, das propriedades açucareiras, né? Eram os fazendeiros. Né? No Império, esse coronelismo ele não desaparece, né? Ele não desaparece. E na República também não desaparece. O Brasil torna-se independente, esse fenômeno, né, que é herdeiro da Guarda Nacional, né, que está ligada à elite agrária, né, ele também não desaparece na República. Pelo contrário, a partir da República, café com leite, aonde os fazendeiros chegam na liderança do Estado brasileiro, o poder desses coronéis, que eram fazendeiros, eles são reforçados. Quem era o coronel? No período colonial era o homem bom, que de bom não tinha nada. Né? Quem era o coronel no período imperial? Era o fazendeiro. Quem era o coronel no início ali do século, logo após a proclamação da República? Era também o fazendeiro. Era o homem mais rico do local, da região, era o maior proprietário das terras, era o que tinha um poder econômico privado que extrapolava para o setor público. As pessoas respeitavam o coronel. Desculpa. O coronel era ele que indicava os juízes, era ele que praticamente mandava no padre, nos prefeitos, né? O coronel seria aquele que ia indicar, era ele que tinha o monopólio político-econômico dos locais. Esse fenômeno coronelismo foi muito forte no Nordeste brasileiro, nesse período. Mas o coronelismo, ele é um fenômeno nacional. Aqui na Amazônia, o que era o coronel? O fazendeiro, né? Geralmente famílias que manipulavam a política local, né? Ele exercia o poder sobre as populações mais carentes, por exemplo, sobre o sertanejo, né, no sertão da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas. Né? Ele era o padrinho da maioria das pessoas. Né? Era aquele homem respeitado, até mais que o prefeito, mais que o juiz e até mais que o padre. Né? E como ele se fazia? Como é que se dava essa dominação? Através da manipulação das eleições, o voto de cabresto. Então deixa eu explicar isso. O que seria isso? Por exemplo, eu era o Júlio, era um coronel, era rico, proprietário de fazenda, né? Tinha muito poder econômico, e quando se aproximava a eleição eu indicava, por exemplo, o meu filho para ser candidato a prefeito. A maioria das pessoas, elas eram, como é que se diz, subjugadas ao poder do coronel. Por quê? As pessoas, elas trabalhavam nas fazendas. Era melhor, nesse sentido, para eles, na época, né, ficarem subjugados ao poder do coronel do que andar perambulando pelo sertão,
né, em se transformar em vítima da bandidagem de jagunços, de assaltantes da época que assaltavam as pessoas, né, pelos caminhos, pelas estradas do sertão. Né? Então chegava o dia da eleição, a eleição não era secreta, aí eu tinha, por exemplo, uma família que ia votar. Né? E no dia da eleição, quem era que pagava o transporte daquele sertanejo, da fazenda? Geralmente os locais de votação eram distantes. Eu subsidiava economicamente, pagando a cachaça, a alimentação, o cigarro, né, a cachaça, a rapadura, o transporte. E lá ele tinha que dizer em voz alta, né, em quem ele ia votar. Né? Ele não tinha outra alternativa senão votar no filho do Coronel Júlio. Né? Era o voto cabrestado. O que é o voto de cabresto? O que é o cabresto? O cabresto é aquela corda que se amarra no pescoço dos cavalos, né, para dominar o cavalo. É uma forma de direcionar. O voto de cabresto na verdade, era um voto imposto pelos coronéis às populações do sertão, principalmente. Além do coronelismo, nessa questão no que tange às eleições, existia uma comissão de verificadora de poderes. Era ela que legalizava os resultados das eleições. Não preciso dizer que essas eleições eram fraudadas. Primeiro que não existia computador na época. A pessoa dizia, né, em voz alta em que ele ia votar, e era o que nós chamamos eleição de bico de pena. Né? E a pessoa ia anotando com um pauzinho, né? Vai votar no fulano, no cigano, vou votar no fulano. Aí ele anotava. Geralmente, em vez dele anotar um pauzinho, ele anotava 3 a favor do coronel. Né? Então, até morto votava nesse tipo de eleição. Não existia justiça eleitoral. A justiça eleitoral só aparece no Brasil a partir de 1930 com Vargas. Então, essa comissão verificadora também era um antro de corrupção. Por quê? Se por um acaso, que era muito difícil, mas tinha caso que acontecia, que um candidato da oposição do coronel vencesse a eleição. Essa comissão verificadora, olha a palavra verificadora, ia verificar os documentos daquele candidato que se elegeu. Geralmente ela criava empecilhos burocráticos que aquela pessoa não assumia, quem assumia geralmente era o candidato favorável ao coronel, favorável às oligarquias e favorável à presidência da República. Aí você entende que a política do governador tinha como base de sustentação o coronelismo, e o coronelismo tinha base como sustentação o voto de cabresto, e o voto de cabresto tinha como base de sustentação a comissão verificadora dos poderes. Me parece que essa questão de corrupção eleitoral ela é velha no Brasil, né? Era um sistema que começava nos municípios, passava pelo Estado e chegava no âmbito federal. Até então, porque a política café com leite era a alternância. Né? Tipo assim, 4 anos seria o Brasil governado pelo presidente de São Paulo. Né? Quando ele acabasse de governar, ele tinha que indicar um mineiro. O mineiro governava 4 anos, ele tinha que indicar um paulista, depois ele tinha que indicar um mineiro, e assim eles ficaram, né, se revezando no poder até 1930, quando acaba essa República Café com Leite no Brasil. A economia, né? Lógico que essa economia, né, ela é muito resultante da expansão do mercado interno no final do século XIX. Né? E está muito ligada à questão agrária, da tradição colonial de importação de manufaturas, né? E que isso gerou um desequilíbrio na balança comercial, o aumento das dívidas do governo. Resumindo, a economia do período das repúblicas oligárquicas era uma economia que dependia do capital internacional. Né? Tanto que ele vai, o Funding Law,
que é a renegociação da dívida, a aquisição de novos empréstimos com os bancos ingleses. Né? Qual é a consequência? A cobrança de mais impostos e a tentativa do aumento da produção interna. Resumindo tudo isso, a nossa economia era uma economia dependente, né? Que ainda é uma economia dependente do mercado internacional. Nós estamos em pleno século XXI, nós estamos vendo, né, que as nações do mundo estão querendo boicotar os produtos da Amazônia e do Pantanal por causa das queimadas. Por quê? Porque eles são grandes compradores de produtos agrícolas nossos. Essa tradição agrária ela vem desde o período colonial, que não se modifica após a independência e não se modifica nessa república que se inicia. Né? Uma tradição colonial de importação. Nós compramos manufaturas e exportamos produtos agrícolas. No caso aí do século XIX e até mais ou menos ali pela década de 30, o café se torna o produto de maior exportação na pauta internacional, né, das nossas exportações. Depois vem a borracha aqui da Amazônia, na época. Tá? Então, o café é o grande produto de exportação. Tá? Se tinha uma crise econômica lá na Europa, por exemplo, né, os efeitos dessa crise chegavam aqui no Brasil na época. Por quê? Porque nós dependíamos da exportação do café. Né? Os nossos maiores compradores eram os Estados Unidos e a Europa. Então nós ainda somos um apêndice da economia do capitalismo internacional. Resumindo, nós éramos uma economia dependente que atendia aos interesses do capitalismo internacional e dos interesses agrários, das oligarquias agrárias. Quem pagava com isso? O povo. Né? O aumento da miséria, o aumento do desemprego, a cobrança de mais impostos, tá? E isso vai gerar uma grande desigualdade que vai se avolumando ao longo do tempo e que nós vamos perceber que isso vai gerar contradições, principalmente nas áreas mais pobres, e que isso vai gerar revoltas, tanto de caráter civil como de caráter militar. Ora, tanto que eu falei, né, ocorre uma política de valorização do café. Os fazendeiros, né, os exportadores, tá? A produção cafeeira crescia mais que o mercado, tá? Tanto que é um encontro dos produtores de café em 1906, conhecido como Convênio de Taubaté, tá? Que ficou decidido que os governos estaduais compram o excedente de café através de empréstimo tomado com o governo federal. O governo federal, na verdade, ele atendia mais os interesses dos produtores, dos fazendeiros, que do povo. Né? Quem sofria com quem vai sofrer com esse convênio de Taubaté são as classes menos favorecidas, porque as verbas elas são direcionadas para atender os interesses dos fazendeiros, principalmente de café. Tá? E, ora, uma economia dependente do capital internacional e que atendia aos interesses de uma elite oligárquica, logicamente que ela vai gerar miséria, principalmente nas áreas mais remotas do Brasil. Em decorrência disso, surgiu os movimentos de contestação no campo e os movimentos de contestação nas cidades. Né? Nós temos o movimento de contestação de caráter religioso, né? De cunho ideológico e religioso, outro de social, outro político e outro econômico. Tá? Nós temos movimento de caráter civil e temos movimentos de caráter militar que vão ocorrer aí na Velha República. Um dos movimentos mais cobrados em prova de vestibular e no Enem, sem dúvida, é Canudos. Em 1896 foi somente um ano. Né? Veja bem, Canudos foi um movimento
né, ocorrido ali pelo sertão de Pernambuco, Sergipe, ali pelo Nordeste, na Bahia, na qual existia um cara chamado Antônio Bentes, chamado Bentes Maciel, chamado Antônio Conselheiro. Então, o Antônio Conselheiro, resumindo, né, para você entender, ele era filho de pequenos proprietários de terra que tinha briga pela disputa local, né, com os fazendeiros da época, os coronéis lá da região. E ele resolveu ser padre. Foi para o seminário, passou 2 anos no seminário, tá? E depois ele resolveu não ser mais padre e voltou para a cidade dele. Um belo dia ele disse que acordou dizendo que tinha tido um sonho com o anjo Gabriel. O anjo Gabriel é aquele que anuncia para Maria que ela seria a mãe de Jesus. Diz que, segundo ele, o anjo Gabriel tinha dito para ele que ele seria um enviado de Deus que ia livrar o povo nordestino da miséria. E ele acreditou nisso, né? Ele acreditava piamente nisso. E ele vestiu uma túnica, andava de túnica preta com um cajado na mão, né? E ele passou a pregar, dizendo que existia uma terra no sul da Bahia, que lá seria um lugar onde não existiria sofrimento e que todos que fossem para lá seriam salvos. Imagine, né? De repente você com a sua família não tendo o que comer, né? Passando a maior necessidade, chega uma pessoa e diz que Deus tinha te escolhido para te sair daquela condição. Que você não, se você fosse para aquele lugar, você não ia mais sofrer como você estava sofrendo. E ele começa a andar e de repente, multidões começam a abandonar as fazendas dos coronéis, né? E viu no Antônio Conselheiro como uma espécie de Messias. Messias quer dizer um salvador, né? O sentido da palavra Messias. Daí, a Guerra de Canudos, né? É conhecido, né? O Arraial de Canudos é conhecido como movimento messiânico, né? Que tem um caráter religioso. Se você fizer uma comparação do movimento de Canudos com o movimento de Sem Terra hoje, por exemplo, né, eles são parecidos no que diz respeito porque eles lutavam pela terra. Mas eles são diferentes porque o movimento dos Sem Terra hoje ele tem um sentido ideológico, político e social. E o de Canudos ele tinha um cunho religioso. Ele consegue construir uma comunidade mística no sul da Bahia, à margem de um rio chamado Vaza Barres, né? E lá ele conseguiu reunir 30 mil pessoas que lhe seguiam, né? Lógico que a igreja, na época, não viu com bons olhos o Antônio Conselheiro, porque as pessoas estavam deixando de ir à missa para seguir com o Antônio Conselheiro, né? E nem muito menos os coronéis, né? Porque o Antônio Conselheiro estava provocando a fuga em massa de pessoas que não queriam ficar mais na fazenda, queriam o Arraial de Canudos, que era o local do Arraial de Canudos, e essa comunidade mística. Lógico que houve uma campanha de terror contra o Antônio Conselheiro. O Exército Brasileiro fez 5 expedições e, finalmente, né, Canudos seria destruído pelas forças federais com o apoio dos coronéis, né, que mandavam as suas milícias particulares e combateram os canudenses e venceram os canudenses. Tá? A revolta de Canudos é conhecida como uma das maiores revoltas de caráter popular das Américas no início do século, tá? Do século XX. Então, ele tinha um cunho religioso, responsável pela assistência às populações carentes, principalmente no Nordeste.
ganha expressão no quadro social e acentua a exacerbação da religiosidade na região. Por que Antônio Conselheiro teve tanto poder sobre as populações, né, nordestinas? Porque o Nordeste tinha alguns ingredientes que faziam com que o seu discurso tivesse grande projeção. Primeiro, a fome, a miséria, o contexto de miséria. Segundo, o contexto de desigualdade, concentração de terra na mão de fazendeiros, a má distribuição de terra, a seca, a fome, a miséria, o banditismo social, né? Então, o Arraial de Canudos seria uma válvula de escape dessas populações miseráveis, uma forma de fugir da desigualdade, da miséria, da fome. Tá? O Beato Antônio Conselheiro funda uma dessas casas de assistência no Arraial de Canudos, né, que foi a comunidade. A comunidade de Canudos teve êxito e começou a incomodar os fazendeiros locais, como eu falei. Antônio Conselheiro é acusado pelos fazendeiros de ser um monarquista, que na verdade não era monarquista. Né? Os grandes fazendeiros da região, unindo-se à igreja, iniciaram um forte grupo de pressão junto à República recém-instaurada. Os moradores de Canudos uniram-se na crença de uma salvação milagrosa que poupará os humildes, os habitantes do sertão, dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social. É aquilo que eu falei, né? Que essas populações, ela via no Antônio Conselheiro uma forma de se verem livre da exclusão social, da miséria. 13 expedições militares contra Canudos saíram derrotadas, inclusive uma comandada pelo coronel Antônio Moreira César, conhecido como o Corta-Cabeças. Nossa, sabe que o homem era brabo? É. A derrota das tropas do exército pelos canudenses nessas primeiras expedições apavorou a opinião pública, que acabou exigindo a destruição do Arraial, dando legitimidade ao massacre de até 20 mil sertanejos. Alguns historiadores dizem que foi um dos maiores massacres que ocorreram na história do Brasil. Mulheres, homens, crianças e velhos foram massacrados, assassinados. Mulheres foram violentadas. Né? A guerra terminou com a destruição total de Canudos, a degola de muitos prisioneiros de guerra e o incêndio de todas as 5.200 casas do Arraial. Aí tem uma foto da época, né? E uma charge que representa o Antônio Conselheiro pregando, né? Por uma mulher que me parece que é a República, né? E as forças militares lá atrás para combatê-lo. Né? Ele realmente tinha uma imagem mística, né? A barba dele chegava até no meio da barriga, ele usava um cajado, uma roupa negra, etc. Na verdade, o Antônio Conselheiro foi um herói das populações que por muito tempo a historiografia tentou esconder esse heroísmo, né? Criando certo estereótipo, que ele era louco, que ele não batia bem da cabeça, tanto que o corpo dele, né, foi exumado depois de alguns dias. A cabeça dele foi cortada para provar que ele era um louco. Na verdade, ele era um intelectual, ele estudou no seminário, como eu falei, falava até em francês. Né? Era um homem que, num certo sentido, era culto. A outra que ocorreu já não foi no Nordeste, foi um movimento de contestado de 1912 a 1916. Isso durou mais. Né? Por que contestado? Essa região aí que aparece em vermelho, né, na fronteira de Santa Catarina e do Paraná. Era uma região rica em madeira de lei, que era habitada, né, por, vamos entender assim, por sem terras da época. E que estava sob a liderança de um beato chamado Zé Maria, igual o Antônio Conselheiro. Né? O que foi que aconteceu em Contestado? Né? Essas terras elas foram vendidas pelo governo federal para uma empresa, né, estrangeira para a construção de uma ferrovia. O que foi que aconteceu? E o governo federal mandou um ultimato para que os pequenos proprietários saíssem dessa área. Lógico que o beato
que era o grande líder espiritual e até político dessas populações que lá moravam, não aceitaram, e isso gerou uma guerra nessa região de Contestado. Por que Contestado? Porque ela era contestada aqui pelo Paraná, que se dizia dono da área, e por Santa Catarina, que contestava, que se dizia dono também. Também em Contestado se usou muita violência. Alguns historiadores chegam a afirmar que houve até uso de aviões. Jogaram até bomba em Contestado. Tá? Então, esses foram os movimentos do campo, né? De caráter religioso na Velha República. O outro foi o cangaço, né? O famoso Lampião, né? Que é considerado não místico, iniciânico, mas ele pode ser, o cangaço é considerado como um movimento de banditismo social. Um movimento com similaridade no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Glorificação da imagem do padre Cícero. Os cangaceiros, eles tinham uma adoração muito grande pelo padre Cícero, né? O famoso padre Cícero. Através de práticas criminosas, esses grupos constituíam um grupo social à margem das estruturas do poder e das relações sociais vigentes durante o tempo das oligarquias. Na verdade, o cangaço é fruto das desigualdades da má distribuição de terra. Né? Os cangaceiros eram extremamente violentos, né? Que se apoderavam de terras. Né? Eles ficavam, geralmente, de acordo com seus interesses, os cangaceiros estabeleciam alianças com aqueles que oferecem vantagem econômicas ou proteção às suas atividades. Tipo assim, duas famílias de coronéis brigavam pelo poder político local ou por terra em uma região do Nordeste. Vou dar o exemplo do maior cangaceiro, que foi Lampião. Ele se colocava a serviço de um coronel e invadia as terras do outro coronel. Quer dizer, ele estava a serviço das elites, embora não sendo elite. Né? Eles eram, na verdade, fruto das desigualdades e da concentração fundiária. Né? Então, o cangaço ele tem um caráter de banditismo social, diferente de Canudos de Contestado, que tem um caráter messiânico, religioso. Tá? O líder mais importante do movimento foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que atuou entre 1920 e 1938. A decadência do cangaço tem grande ligação com o estabelecimento do Estado Novo. Isso vai acabar ali pelo Estado Novo, né? A criação de órgãos repressores mais atuantes e a desestimulação da influência exercida pelos grupos oligárquicos remanescentes pode ser apontada como umas possíveis razões para o fim desse movimento. Quer dizer que os coronéis, em 1930, por exemplo, e diante, quando acaba a política café com leite, se estabelece a era Vargas, os coronéis começam a perder força. Isso influencia, de certa forma, com que o cangaço perca a sua força. Né? Ele vai perdendo a sua força. Ele vai se desarticulando aos poucos. Aí tem um jornal da época que dava uma recompensa para quem denunciasse o paradeiro de Lampião. Né? De Lampião. Aqui as fotos ao lado dos cangaceiros de Lampiões com a cabeça cortada. Essas cabeças elas se encontram até hoje em museus. Né? Se eu não me engano, no Nordeste, essas cabeças, ou em São Paulo, né, elas encontram. Os cangaceiros foram mortos e as suas cabeças foram cortadas para mostrar o exemplo para todos aqueles gente do povo que quisesse ir contra o sistema. Ali era uma forma de mostrar a repressão por parte do Estado. Então, temos o cangaço, né? Temos Contestado, temos Canudos, agora tem as revoltas urbanas. Né? Essas revoltas urbanas elas vão acontecer de várias formas. A primeira, de greves. Questão social é o caso de polícia. Porque o Washington Luiz, que foi o último presidente da República, dizia que a questão social é caso de polícia. Greve é caso de polícia. Né?
Cresce o número de trabalhadores assalariados durante o período. O Brasil ele está passando, principalmente ali pelo final da década de 20, um processo já de urbanização muito grande. Né? Ocorre um pequeno desenvolvimento industrial. E a classe assalariada aí que vai se consolidando, ela vive em condições extremamente desfavoráveis. Né? As condições de trabalho não eram boas e o governo não dá qualquer tipo de apoio aos trabalhadores. Forte influência do movimento anarquista que invade o Brasil com a massa de imigrantes. O movimento anarquista foi o primeiro movimento socialista que entrou no Brasil pelos imigrantes italianos que vieram trabalhar na fazenda de café do século XIX. Né? E esse movimento ele vai ser a base de sustentação ideológica do movimento operário, que eu pretendo dar uma aula só sobre o movimento operário brasileiro, e eu vou falar muito do anarquismo lá em outros momentos. Organizações de greves gerais e grande repressão. Teve uma greve que foi a greve de 1917, que não está aí no slide, que foi, alguns historiadores consideram como a principal greve, não a primeira greve do Brasil, né? Feita por operários em São Paulo, no Rio e alguns estados brasileiros. Outra forma de revolta urbana foi a revolta do Vacina em 1904, né? No Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a capital, né? E por ser a capital, o prefeito, na época, Pereira Passos, queria fazer uma reforma urbana. Tipo assim, tornar o Rio de Janeiro igual às grandes capitais, né, do mundo, como Paris, Nova York. Né? Iniciar um processo de iluminação elétrica, bondes elétricos, construção do calçadão na orla marítima, derrubada de prédios antigos e a construção de novos prédios, ou seja, uma bela época do Rio de Janeiro. Né? Queria transformar como aqui em Belém houve, por exemplo, no século XIX, início do século XX, né? Onde Belém passou também por esse momento de modernização de uma parte urbana da cidade. Temos o Teatro da Paz, o Mercado do Ver-o-Peso, o Mercado de São Brás como fruto dessa urbanização que ainda resiste ao tempo que chega até nós. Então, o que aconteceu? Muitos moradores ali do centro do Rio de Janeiro foram desalojados dos cortiços e das casas e foram para o morro. Né? Na verdade, essa reforma de modernização ela tinha interesses econômicos e atendia aos interesses das elites urbanas. Né? O resultado dessa reforma urbana foi o aumento da carestia, o aumento do preço dos aluguéis, o aumento dos imóveis, porque houve uma valorização com a urbanização. Né? E dentro desse processo de urbanização, o governo Rodrigues Alves, na época, incumbiu o sanitarista Oswaldo Cruz, que era o maior sanitarista brasileiro na época, para que ele fizesse um processo de vacinação em massa da população contra a febre amarela. Né? A vacinação obrigatória. O povo se revoltou. Né? Isso é conhecido como revolta da vacina, que na verdade a revolta não era contra a vacina. A revolta era contra as condições de vida, o encarecimento da vida, né, da vida das pessoas que moravam no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro sofria com condições precárias de higiene, uma onda de doenças invade a cidade, e ocorre essa política de sanitarização, reurbanização, destruição dos cortiços. Os cortiços eram moradia coletiva, né? Vacinação obrigatória, e a população se revolta com a vacinação. Em parte, né, a revolta é reprimida, porque o povo vai para a rua, começa a tocar fogo em carro de polícia, quebrar loja, e houve um confronto, ainda morreram 2 pessoas na época, e isso ficou conhecido como uma revolta urbana no Rio de Janeiro, na República Velha, a revolta da vacina, durante o governo
de Rodrigues Alves, né, que era presidente da República, e do presidente Pereira Passos. Foi durante esse período que fizeram uma música que é até tocada até hoje, uma marchinha, Cidade Maravilhosa, né? Transformar o Rio numa cidade maravilhosa, uma cidade maravilhosa para os ricos, porque os pobres, eles praticamente, não, essa reforma não modificou a vida da maioria da população. Okay? Tem uma charge da época que mostra o cara, olha o tamanho do cara lá, o tamanho da agulha, né? O povo vê isso como uma afronta, né? Os caras, os vacinadores, eles não batiam na tua casa, eles entravam e te vacinavam na marra. Isso gerou mais revolta, tá? A outra revolta foi a revolta da Chibata em 1910, tá? O que foi a revolta da Chibata? Você vê que tem dois marinheiros, esse mais alto é João Cândido, que foi o líder, né? O que aconteceu? Você vê que eles eram negros, olha, dá para perceber que era negro João Cândido e no lado de um marinheiro também, mulato, negro. A maioria dos marinheiros, eles eram negros. Os oficiais geralmente eram brancos, né? E tinha uma lei na Marinha que todo ato de indisciplina seria o marinheiro que cometesse isso seria levado ao convés do navio e lá receberia mais de 100 chibatadas na frente de outros marinheiros. Isso mostrava, né, que havia um desprezo pelas... Era uma coisa cruel, né, contra os pobres marinheiros, né? Os castigos físicos, né? Contra esses marinheiros, contra que geralmente eram pobres, eram mulatos, né? Que foi que o João Cândido fez? Posicionou uma fragata da Marinha e apontou os canhões para o Rio de Janeiro, ameaçando que se não houvesse, acabasse com a chibata é o chicote, contra os marinheiros, eles bombardeariam a capital do Brasil. O presidente na época, né, Hermes da Fonseca, disse que ele baixasse as armas, que eles iam negociar. Coitado, eles baixaram as armas, né, e o navio foi invadido, João Cândido foi preso e mandado para os confins de uma cadeia nos confins da Amazônia, no Acre. Ficou muitos anos preso e depois voltou para o Rio de Janeiro e morreu bem velhinho no morro, no Rio de Janeiro. Tá? Então a revolta da Chibata, ela foi também um movimento de caráter urbano. Os baixos cargos da Marinha eram ocupados por homens muito pobres, normalmente mulatos. Os castigos físicos, né? João Cândido ameaça bombardear o Rio de Janeiro após dominar o navio. O governo de Hermes da Fonseca apazigua a situação e os líderes são punidos. Na verdade, eles foram traídos. Eles foram enganados pelo governo, né? O outro é de caráter religioso, o movimento tenentista, né? Vamos ver o que foi o movimento tenentista. Também foi um movimento contra a República. O movimento tenentista foi um movimento social de caráter político, olha, político e militar, que ocorreu no Brasil na década de 1920 a 1930. Contou principalmente com a participação de jovens tenentes do Exército, por isso que o nome é tenentistas. Esse movimento contestava o coronelismo, olha lá, ele contestava o modelo, né, de sociedade, embora tivesse uma posição conservadora e autoritária, né, eles eram militares, os tenentes defendiam reformas políticas e sociais, queriam a moralidade política no país e combatiam a corrupção, principalmente o voto de cabresto, né? Os currais eleitorais. O que eram os currais eleitorais? Eram regiões dominadas pelos coronéis. O movimento tenentista defendia as seguintes mudanças: o fim do voto de cabresto, né? A reforma do sistema educacional público do país, que privilegiava basicamente quase as elites. Mudança no sistema de voto aberto para o voto secreto. Então você vê que o movimento tenentista, ele é um movimento político, de caráter político, militar, que combatia a estrutura
eleitoral, a corrupção, o modelo de Estado oligárquico, né? E propunha, de uma certa forma, embora ele era um movimento militar conservador, mudanças na sociedade. E o movimento tenentista vai influenciar a revolta dos 18 do Forte Copacabana. A revolta do Forte Copacabana, em 1922, foi o primeiro movimento militar armado que pretendeu tirar do poder as elites tradicionais, né? Então, veja bem, a revolta... Por que forte? Foi lá no Forte 18 militares, né, pegaram em arma que quiseram fazer uma sublevação, só que eles se deram mal, né? Se deram muito mal. O movimento que deveria se estender para outras unidades militares acabou se restringindo ao Forte de Copacabana, né? Que é conhecido como a revolta dos 18 do Forte. Só sobreviveu 2, né? Foram Siqueira Campos e Eduardo Gomes, embora tivesse ficado bastante ferido. Está aí uma foto do movimento. Olha, eles foram rendidos, eles vêm marchando, né? E eles acabam sendo fuzilados pelas forças do governo da época. Só 2 sobreviveram. Ora, o tenentismo influenciou a revolta do Forte Copacabana e ocorreu um outro movimento. Só que agora não foi na cidade, foi no campo. A Coluna Prestes, de 1935 a 1927. Ó, já não é mais na República Velha, já é na Era Vargas, que nós podemos ver a Coluna Prestes. Ela era liderada por Luiz Carlos Prestes, né? Que era o líder dos tenentistas, né? Que ele encabeçou, que empreendeu grande jornada pelo interior do país. Eles marcharam no sentido norte-sul, procurando fazer insurgir o povo contra o regime oligárquico vigente. Também foi um movimento de caráter religioso, militar, que também queria o fim dessa república, né, oligárquico, né. Em suas jornadas que se estenderam em uma distância de por volta de 25 mil quilômetros, eles andaram muito, a cavalo, a pé, subindo montanha, andando em floresta, atravessando o rio, né? A Coluna Prestes foi perseguida pelas forças orientadas pelo governo, formada tanto por militares e policiais estaduais quanto por jagunços contratados. Veja bem que os jagunços eles eram pessoas do povo, mas que estavam muitas vezes a serviço do Estado e do poder, né? Apesar de sua invencibilidade frente às tropas do governo, a coluna não chegou a atingir seus objetivos de provocar rebelião popular. Eles queriam provocar uma rebelião. Eles achavam que o povo do interior ia se rebelar, criar uma consciência política que eles eram explorados e acabar com essa república oligárquica, né, generalizada no interior do país. O povo temia grandemente possíveis represálias do governo. Na verdade, o povo, uma pequena parte só que aderiu à Coluna Prestes, né? E isso facilitou com que ela fosse debandada. Com o fim da jornada da coluna pelo interior do país, muitos membros remanescentes ainda prosseguiram sua luta contra os regimes oligárquicos. Na Bolívia e no Paraguai, olha, se estendeu para lá, né? Ele passou as fronteiras do Brasil. Aí a foto do Luiz Carlos Prestes, que ele atravessa para o Paraguai, pede asilo político, tá? Então, seria isso, meus lindos alunos, meus queridos, amados. Próxima semana eu já dou continuidade a outro assunto. Eu vou dar uma verificada no programa, né, do que foi dado para nós e vou enviar para vocês na sala virtual as questões referentes a tudo isso, tá? Obrigado. Só que
Não estou conseguindo. Oh, meu Deus. Agora. O quê?